queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Pois é, hoje nós estamos aqui para falar da lição de número 9. Lição essa que traz como título o Ministério de Pastor, tá? Vamos falar sobre essa lição hoje, mas antes da gente começar propriamente a falar dela aqui, eu quero aqui agradecer ao meu pastor presidente a confiança, a credibilidade depositada a este pequeno servo para estar aí à frente desse ministério, Departamento de Ensino da Adelv. Claro, também não posso deixar de agradecer a direção da IBD, a Deise, o Ricardo, o Roberto, a Célia, meus lindos e perfumados professores, o motivo e razão pela qual eu volto aqui semanalmente para a gente trocar pauta e informações, termos um pensamento coeso, alinhado na aplicação para que os nossos alunos não saiam confusos, mas saiam realmente gratos pelo aprendizado. Esse é o objetivo, tá bom? A todos os congregados, tá? A nível de Rio, São Paulo, Pernambuco, casa de vocês aqui, ó, canal EBD Adelv, estão convidados a vir para cá, fazer a inscrição, deixar o seu like e nos seguir. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos ao que interessa, né? Lição de número 9, o Ministério de Pastor. Nosso textual está baseado aí em João capítulo 10, versículo 11, e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nossa verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Ok? Saindo então aí da nossa verdade prática, a gente vai para a nossa leitura diária. Na segunda nós encontramos a descrição: um só pastor. Na terça, o pastor apacenta as ovelhas. Na quarta, o pastor em busca das ovelhas. Na quinta, o pastor protege as ovelhas. Na sexta, o pastor negligente com o rebanho. E no sábado, Cristo, o pastor das ovelhas. Elas estão aqui justamente para ajudar-nos a entender e compreender melhor o conteúdo da lição. Ah, que é isso, pastor? É assim. Quer ver uma prova? Vou ler com vocês aqui. Ah, pastor, eu não consigo ler semanalmente, não dá. Então faça como eu. Eu pego a lição para estudar, eu peguei na terça-feira para estudar, porque seria o dia da gravação. Então, geralmente eu consigo estudar ela rápido, mas tem dias que às vezes eu não consigo. Ontem eu fiquei praticamente o dia todo estudando, porque eu não queria passar para vocês aqui algo sucinto, sabe? Não, eu quero passar algo que realmente tenha coerência, que tenha sentido, tá? Para que a lição realmente venha alcançar o objetivo na sua vida, professor, e na vida do aluno, tá bom? Então, passei o dia todo praticamente estudando a lição ontem, não gravei ontem, estou gravando hoje, na quarta-feira. E mesmo hoje, eu ainda peguei pautas e coloquei dentro da lição antes de começar a gravar. Então, só para você ter uma ideia, tá? A busca não para, ela continua. E algumas dessas informações a gente encontra justamente aonde? Dentro da leitura diária. E aí outras fontes também que nos ajudam muito, que é o EBD em questão, o EBD com propósito, sabe? Dão pautas maravilhosas pra gente. Eu acabei de colocar mais um outro canal agora, que eu ainda não lembro o nome, tá? Que traz pra gente bastante subsídio, bastante informação. É sempre bom você ter fontes que realmente estejam interessadas em passar um ensinamento de qualidade, tá bom? Fora os livros, a revista, o livro de apoio, tudo o que você puder para ajudar é ótimo. Falou? Então, vamos lá. Nós estamos na leitura diária, né? Bom, há um só pastor. Ele usa aqui Eclesiastes 12, 11. Eu fiquei um pouco assustado porque eu usaria Efésios, mas ele usou Eclesiastes. Bom, vamos ver o que ele diz aqui, ó. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Coisa linda, né? Olha o que ele está dizendo para mim. As palavras dos sábios são como aguilhões. Salomão está falando de algo que ele pediu para Deus. Eu quero sabedoria, eu quero conhecimento. Então ele está falando de algo que realmente provém de Deus na vida dele. Por isso que ele coloca aqui a evidência, que nos foram dadas pelo único pastor. E isso é claro, é evidente. Deus, ele é o pastor da nação israelita com muita propriedade. Até quando Davi está fazendo a sua declaração no Salmo de número 23, ele coloca em evidência algo que é real. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor,
ele está se apropriando de algo que Deus é para a nação israelita. Em outras palavras, é o mesmo que dizer: o Senhor é o pastor da nação israelita, o Senhor é o nosso pastor. Se o Senhor é o pastor da nação israelita, automaticamente o Senhor é meu pastor. Ele usa aqui um pronome possessivo para tomar posse de algo que pertence a todo o povo. Tá? Ele poderia dizer: o Senhor é o nosso pastor, mas ele disse: o Senhor é o meu pastor. Isso aqui por si só demonstra para mim o quê? Uma declaração de amor que Davi está fazendo para Deus. O Senhor é meu pastor. Se tem alguém que eu respeito aqui, é o Senhor. Se tem alguém que eu amo aqui, é o Senhor. Se tem alguém que cuida de mim aqui, é o Senhor. Se tem alguém que me protege aqui, é o Senhor. Portanto, tendo o Senhor como meu pastor, meu supridor, eu não tenho falta de nada. Coisa linda demais. Ok? Salomão usa essa expressão aqui, do único pastor. Por quê? Ele sabia com muita propriedade que Deus era o pastor da nação israelita e, ao mesmo tempo, o Deus que distribuía sabedoria aos que necessitassem. Ok? Muito bem, deixa eu continuar. O pastor apacenta as ovelhas, Isaías 40, versículo 11. Eu preciso ler isso aqui com muita calma, tá? Porque isso aqui é muito bonito. O pastor que apacenta as ovelhas. Vamos lá. Como o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Lindo demais, coisa linda. O pastor em busca das ovelhas. Ezequiel 34, versículo 12. Olha o que vai dizer. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas espalhadas, dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia nublado e de escuridão. Coisa linda demais isso aqui. Deus é o pastor. Maravilha. Vamos lá. Segura, José. Segura. Você tem que ser rápido. Vamos lá. O pastor protege as ovelhas. Amós 3, 12. Aqui a gente tem uma paulada na muleira, gente. Pelo amor de Deus. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Olha a declaração de Deus. Pelo amor de Deus. Aí agora ele vai dizer: portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Sabe o que ele está dizendo? Vai ser punido. Se pecar, vai ser punido. Se for rebelde, vai ser punido. Se desobedecer, vai ser punido. Por que Deus faz isso? Porque Deus ama. Deus pune a quem ama. Deus corrige a quem ama. E a correção de Deus, meu querido, às vezes dói. Dói. Vamos lá. O pastor negligente é outra paulada na muleira, pelo amor de Cristo. Ai dos pastores inútil. Olha só, desculpa, perdão. Ai do pastor inútil. Ai, eu estou colocando até os pastores, né? Ai do pastor inútil. Eu poderia até botar, né? Ai dos pastores inúteis. Mas está no singular. Vamos obedecer. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Meu Deus, o que acontece com esse elemento, Senhor? A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. E o resultado? E o seu braço completamente se secará. E o seu olho direito completamente se escurecerá. Ficará cego, raquítico. Oh, pelo amor de Deus, cuidado, querido. O rebanho não é teu não, é do Senhor. Só paulada aqui. Finalmente, Cristo, o pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. A declaração aqui é muito bonita. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Que isso? Deixa eu até sair daqui, senão foi aqui. Pelo amor de Deus. Bom, saindo então da leitura diária, a gente se depara com o que, pastor? A gente se depara com a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, senhoras e senhores, está pautada aí em 3 referências bíblicas. A primeira é João capítulo 10, versículo 11 e 14, depois Tito, capítulo
Só o sangue, né? Depois Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11. Depois 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Só Jesus querendo me bagunçar aqui na leitura bíblica em classe, ó. Olha só. Eu, hein? Só o sangue do general. Vamos lá. Leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículos 11 e 14. Tito, capítulo de número 1, versículos 7 a 11. Depois, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Viu? É isso. Bom, no capítulo apresentado aqui por João, no versículo 11 e 14, encontramos as seguintes descrições. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É o versículo que é usado como texto áureo da lição. O 14 vai dizer, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Lindo demais isso aqui. Tá? Na declaração de Tito, de 7 a 11, nós encontramos a obrigação do obreiro, o que ele deve ser e o que ele não deve ser. Tá? No versículo 7, o que ele não deve ser. No versículo 8, o que ele deve ser. No versículo 9, tá? O que ele ainda deve ser. Por quê? No versículo 10, ele vai encontrar elementos que são aqueles que, além de serem faladores, podem levar, tá, a igreja ao engano. Tá? E no versículo 11, tá, uma afirmação categórica, aos quais convém tapar a boca. Por quê? São homens que transtornam casas inteiras ensinando o quê? O que não convém, por interesse próprio, ok? Então, uma leitura muito boa, muito boa. Na 1 de Pedro 5, nós encontramos novamente a expressão sobre apacentar o rebanho. Ele coloca, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Tá? E como é que eu devo apacentar? Ele vai usar a mesma expressão que Tito usa, tá? Sem torpe ganância. Faça isso de forma voluntária, não por ganância. Tá? Faça isso, tá? Não por força. Tá bom? No versículo 3, não faça isso como tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo do rebanho. Tá bom? E no 4 ele finaliza dizendo, e quando aparecer o sumo pastor, você vai alcançar a incorruptível coroa de glória. Ok? Muito bem. Eu li ao mesmo tempo, deixei de forma bem clara, uma pautazinha já para ajudar, né? Muito bem, queridos. Vamos sair então da nossa leitura bíblica em classe. Você pode ler normalmente. Eu li aqui já usando pautas, fazendo uma afirmação para a gente ganhar tempo, tá bom? Os objetivos da lição são dois, o geral e os específicos. No geral, eu encontro a seguinte alusão: refletir sobre a missão de um pastor. Nos específicos, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. 2. Elencar as características do verdadeiro pastor ou de um verdadeiro pastor. E 3. Conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Muito bem. Saindo então dos nossos objetivos, a gente entra no interagindo com o professor. Tá? Esse interagindo com o professor é a nossa interação, literalmente, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Seria uma prévia, né, para ser mais concreto. E ele coloca aqui o seguinte: atualmente, ele já começa com atualmente, né? Eu peguei a pauta dele e coloquei assim. Aqui a pauta dele apresenta modelos de lideranças pastorais atualmente. Tá? Pegando a pauta dele, os sugeridos. Alguns possuem aspectos empresariais e meramente psicológicos, diz ele. Tá? É uma onda hoje, né, fazer aqueles cursos lá de coach, né? O pessoal está investindo aí, quero ser coach aí, meramente psicológico. Né? Porque o coach ele trabalha justamente com essa área, né? Então, não estou dizendo que é errado você, tá,
se aperfeiçoar dentro dessa área, até porque pastor, querido, pastor que não investe, pastor que não busca, pastor que não cresce, pastor que fica naquela vidinha medíocre, desculpa, mas eu vou falar, já acha que já sabe tudo, e na verdade não sabe nada, ensina um monte de baboseira, um monte de heresias, vai dizer que não, pelo amor de Deus, não mandei me botar aqui, vai ouvir, querido, pastor que não busca, pastor que não cresce, pastor que não evolui, que fica na mesmice, meu querido, tu quer o quê? Não tem como, não dá para passar a mão, né? Seja coerente com você mesmo, busca o investimento, tá? Às vezes a gente coloca um curso lá, os líderes, vem 2, 3 pastores, eu quero até parabenizar aqui um pastor, não vou citar o nome dele, ele vai saber quem é, que no curso que nós fizemos no ano passado de obreiros, tá? Curso de formação para obreiros, líderes, esse pastor ele fez questão de acompanhar as aulas, foram 3 meses de aula, do início ao fim, achei bonito aquilo ali, lindo demais. Pergunta quantos vieram além dele, só ele. Eu não preciso disso, E detalhe, não era curso de reciclagem não, era curso para formação de obreiros, pastores e líderes, olha só, ele veio, tá? Hoje nós hoje nós estamos com esse mesmo curso em funcionamento, temos lá 2 pastores lá dentro, eu louvo a Deus, tá? Por esses 2 homens de Deus que estão lá, fazendo o curso com a gente, tá bom? Enfim, é importante isso, gente, é investimento. Tá bom? Nós estamos trabalhando justamente para isso. Daqui a pouco chega aí o curso de Psicologia Pastoral 3, tá? Vai chegar. Quando tiver tudo prontinho, a gente avisa para vocês. Pastor, como é que eu faço para me matricular nesse curso? Você tem 3 opções aqui para procurar. Você pode procurar a Secretaria da Igreja, Secretaria do Seminário ou a Secretaria da EBD ADEL. Você procurando uma dessas 3, com certeza a informação vai chegar até mim, tá bom? Deus abençoe. Mas, quando estiver mais próximo, a gente avisa para vocês. Deixa eu continuar aqui, que eu não posso perder o foco aqui, não. Eu estou falando sobre modelos que foram aqui apresentados pelo autor. Ele diz aqui, os sugeridos possuem aspectos empresariais ou meramente psicológicos. Mas vamos lá. Pegando aí da pauta dele, entretanto, o modelo de liderança para um pastor cristão deve estar centralizada sobre o Cristo. É isto. Deve estar centralizada sobre o Cristo. Amém? Diz ele, a vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério integral, acolhedor, admoestador e servidor. Acolhedor. Acolhedor. Coisa linda demais, né? Admoestador. Ensinador. O que é isso? Segura aí, José. Vamos lá. Note o que ele afirma. Note o que ele afirma. O modelo pastoral centrado na concepção empresarial pode até trazer resultados, e vai trazer até resultados visíveis, bons resultados, né? Vão trazer bons resultados. Só que para Deus, tá? Isto não significa sucesso. Não. Construir uma mega igreja não significa sucesso, tá? Não. Por que o autor coloca para a gente dizendo que às vezes pode até levar ao fracasso? O que adianta construir uma mega igreja, construir, sei lá, coisas adversas e o coração está longe de Deus? Tá? Nós temos uma série, Green Life, que fala praticamente sobre essa questão, né? A igreja se tornou uma mega empresa e passou a ser objeto de disputa de outros pastores que queriam dominar aquilo ali. Gente, pelo amor de Deus, a igreja se tornou um império. Pastor, mas isso é uma série. É uma série baseada na vida real. Porque é assim que acontece, né? Pelo amor de Deus, cada templo suntuoso. Tem templo que parece até aquela nave Enterprise, né? Entrei num templo uma vez que eu me senti dentro da Enterprise. Eu subi em cima da galeria
Subi para a galeria e fiquei lá. Jesus, tem que aparecer aquela nave, pelo amor de Deus. Capitão Kirk ali em cima, pilotando a nave. Pelo amor de Deus, gente. Tem, querido, tem. Igrejas sinistras, de grande, assustadoras. É uma igreja bonita, tá? Mas a glória que está lá dentro é a glória do Espírito Santo. Pense nisso, tá? Porque a igreja é você. Ali é apenas o templo, tá? Você é a igreja. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Vamos lá. Bom, pode até trazer resultados. Todavia, o sucesso mesmo é você seguir o exemplo, o modelo de Cristo. É o que ele coloca pra gente aqui. Tá bom? Então, seguir a liderança de Jesus para esses megalomaníacos talvez não seja interesse. Talvez não traga nenhum sucesso, tá? Porque as pautas de Jesus faz-me lembrar uma vez, eu estava dentro de uma igreja, a gente estava pintando a igreja, sabe? Igreja linda, gente, com tantas salas, pelo amor de Deus, era tanta sala lá embaixo, em cima, cara, aquela suntuosidade gigantesca. A gente estava lá pintando, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí no dia que foi, né, terminou todo o trabalho da igreja, tá? Aí foram fazer os agradecimentos à equipe que foi lá, que ajudou, que não era nem para estar ali. Tá? Nós fomos ali, colocados ali praticamente por uma obrigação. Tá? E quartel, né? E fomos para lá, beleza. No dia, né, o líder daquela igreja, com outros ali, foram agradecer ao pessoal que foi lá trabalhar, nós no caso. E aí eu ouvi, né? Eu ouvi, gente, quem a gente pode trazer para pregar aqui? Meu irmão, a gente pode trazer qualquer um, só não pode trazer Napoleão Falcão. Aí eu, por que não? Porque, meu irmão, aquele dali vai arrebentar tudo, vai chegar aqui, vai falar coisas que, pelo amor de Deus, quer dizer, qualquer um poderia ir lá. Napoleão Falcão não poderia ir lá. Porque Napoleão iria verbalizar as verdades de Deus. Porque o que eu conheço desse mestre, ele não tem papo na língua. Né? Que Deus mandar, ele vai entregar e pronto, acabou. Logo em seguida eu pensei comigo mesmo, eu acho que também não sirvo para pregar aqui não. Mas enfim, isso aqui é só para a gente entender, tá? Que nem sempre, tá? Aqueles que já perderam praticamente a direção e a essência, tá? Me apoiando até na fala da lição anterior de John Bevere, desses pastores que estão em nossos púlpitos parecidos com a gente, pregando mensagens iguais às nossas, usam até de eloquência, conseguem até manter o povo preso, mas na verdade estão distantes da essência do Espírito Santo. São megalomaníacos, são pastores com visões apenas materialistas, tá bom? Então fica aqui o cuidado, fica aqui a advertência, porque o autor coloca aqui no seu interagindo, na sua interação, o seguinte: seguir a liderança de Jesus para os megalomaníacos pode até, isso aqui sou eu que estou dizendo, pode até parecer fracasso, mas em relação a Deus, diz ele, dar mais resultados. Por quê, pastor? Porque visa o rebanho, tá bom? O rebanho não é para o meu uso próprio, não é para eu tirar a lã e comer a gordura, não, negativo. O rebanho é do Senhor, o rebanho pertence ao Senhor, eu sou apenas um auxiliar do Senhor. Ensine isso para os alunos. Aqueles que almejam o episcopado, almejam uma excelente obra, um excelente cargo. Todavia, precisa saber, se conscientizar, que ser pastor não é ser Superman, não é ser todo poderoso, não é ser o dono absoluto da verdade, é ser um canal, um instrumento, um servo, à disposição de Deus. Fechou? Vamos lá. Saindo então aí desse interagindo, a gente vai para
nossa introdução da lição. Pastor, o que foi? O senhor disse que tem uma pauta aí. O senhor não vai trazer ela para mim, não? Vou trazê-la agora junto com a introdução. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui primeiro a introdução. Tá? Depois eu falo da pauta. Por si só, a pauta é tão forte, gente. Eu terminaria a lição somente com ela, só para você ter ideia. Vamos lá. Quando a gente chega dentro da introdução aqui, que o autor coloca, ele vai dizer o seguinte: ser pastor, olha que ele começa, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Dentro ele separa alguns pontos, algumas palavras que eu tomei como chave importante para a gente tornar essa introdução mais sucinta, para você entender melhor. Torna-se uma pauta e aí você fica com liberdade para usá-la se desejar, tá bom? Vamos lá. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua, porque a igreja lida com demandas internas e externas. E o pastor precisa estar apto para trabalhar com isso. E isso se torna uma tarefa árdua, tá bom? 2. Os cuidados ou o cuidado, tá, que esse pastor tem com o rebanho, meu Deus do céu, é gigantesco, tá bom? 3. O cuidado, tá, de lidar com o rebanho exige desse pastor também visitas, principalmente as ovelhas doentes, tá? As que carecem de remédio, as que carecem de ajuda. E vou te falar, no rebanho tem ovelhas que ficam afastadas, tem ovelhas que são rebeldes, querem pular e ir embora. Então você tem que estar sempre cercando as ovelhas, ok? Olhando cada uma delas, verificando cada uma delas, tá? Então visitar aqui, nesse sentido, a gente coloca o seguinte: visitar aos membros da igreja, visitar os enfermos, visitar os necessitados. Está pensando que é fácil? Não. Na época de quarentena, no início da quarentena, logo que nós ficamos totalmente isolados, presos dentro de casa, queridos, foi um dos momentos em que mais as ovelhas, tá, precisaram de ajuda. Pastor, mas eu não podia sair, tá? E uma cesta básica você não podia levar? Eu fui levar algumas. E vou te falar, é muito importante isso, tá? É muito importante. Você não tem noção de quanto a ovelha se sente valorizada, tá? Um simples olhar do pastor, o cumprimento do pastor, isso é importante para a ovelha, tá? A ovelha se sente importante quando você dá atenção para ela, tá bom? Presta atenção um pouco mais nas suas ovelhas, tá bom? Eu sei o que é isso. Bom, vamos lá. Continuando aí então. Bom, olha só. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Por quê? Exige também do mesmo estar por dentro da administração eclesiástica da igreja. O que é isso, pastor? Ser pastor não é só ser pastor ali, as ovelhas, e não esquecer, não. Tem que estar ciente da administração eclesiástica da igreja, tá? Dos trabalhadores que estão ali auxiliando. Tem que estar ciente de tudo, tem que acompanhar tudo, tá? Me aguardem. Muito bem. Além disso, esse mesmo elemento, ele tem que aceitar o desafio de conduzir-se a uma vida de oração constante. Não é fácil, mas tem que aceitar esse desafio. Tem que estar apto também para uso fazer da pregação, tá? Do ensino, suas ferramentas básicas, sempre. Por quê, pastor? Porque a igreja vai precisar de alimento, a igreja vai precisar de estrutura, a igreja vai precisar de edificação, de exortação, de consolo, de conforto. E quem vai levar isso? Aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que zela, tá? Eu sei que é Deus que vai fazer tudo isso, mas como pastor, eu tenho a obrigação de ser o canal dele para distribuir tudo que ele me passa, para que a igreja fique bem. É um desafio, pastor? Mas é uma tarefa gostosa demais.
Pelo amor de Deus. Bom, o dia a dia do pastor, ele coloca aqui dizendo que o dia a dia do pastor é desafiador até o fim. Mas fique firme, pode ser desafiador, pode ser assustador até, mas não desista da vocação, não abandone a chamada. Fechou? O autor deixa claro que, voltando à introdução, somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. De fato, concordo com ele. Ok? Terminando aí, nós colocamos aí de 1 a 9, terminando no número 9, por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Uma liderança madura e servidora é imprescindível, tá? No desenvolvimento da igreja. Meu líder, seja maduro. Meu líder, desenvolva, evolua, cresça pelo amor de Deus. Invista na sua vida pastoral. Pastor, já sei o que eu vou fazer. O quê? Eu vou fazer lá um curso de coach. Não. Estou mandando você fazer isso. Quer fazer um cursozinho lá de coach? Então faz o seguinte, se matricula numa faculdade de psicologia. Faz psicologia. Melhor. Tá bom? Muito melhor. Ah, pastor, faz isso. Tá bom? Vai por mim. Não sou nada contra os coaches, não. Tá bom? Fique à vontade. Eu até conheço um amigo, né? Aliás, conheço muitos que são coaches por aí. Tá? Ah, pastor, vem fazer? Não, até me chamaram para fazer. Por enquanto, não quero fazer essas coisas, não. Eu quero continuar dependendo do Espírito Santo. Eu quero continuar dependendo daquilo que o Espírito Santo me faz ser e sentir e passar. A partir do momento que eu entrar dentro de um curso de coach, eu vou dizer para mim mesmo que eu não preciso do Espírito Santo, porque eu vou trabalhar e estudar a pessoa e vou dar para ela o perfil do que ela precisa e necessita. Então, quando eu fizer isso, eu não preciso do Espírito Santo na minha vida. Ok? Fazer o quê? Então, por enquanto, não me interessa fazer nada disso. Tá bom? Uma certa feita, meu pastor, ele disse uma coisa muito verdadeira. Tá? Muito verdadeira. Ele disse, perguntaram para mim se eu era só pastor. Eu falei, perguntaram o que eu era, eu disse, eu sou pastor. Eu disse, mas só isso, eu sou pastor. Pastor é médico, é psicólogo, é psicanalista, pastor é doutor, pastor é advogado, pastor é tudo. Pastor é tudo. Por isso que eu falo para os pastores aqui e digo para os meus amigos professores, coloca isso na cabeça dos alunos, tá? Coloca isso na cabeça dos alunos, tá? Que querem ser pastor ou quem almeja ser pastor, pega isso. Vocês que querem serem pastores, que almejam o episcopado, estão almejando uma excelente obra, mas entenda uma coisa, pastor tem que procurar crescer aqui, tá? Desenvolver, por favor, pelo amor de Deus, tá? Não, pelo amor de Deus, evolua, cresça, pelo amor de Deus, invista, faça curso. Pastor, que foi? Estou fazendo 3 cursos, querido, 2 cursos, tá? Estou fazendo 2, eu ia entrar no 3º agora, mas estou só esperando só uma ligação. Mas pastor, você faz tanto curso, meu querido, não só faço, como às vezes diariamente faço 2, 3 leituras, tá? E não é só livro cristão não, às vezes tem um livro lá fora que é importante você fazer uma leitura. Esses dias eu estava acompanhando uma leitura áudio sobre um livro que eu tinha um desejo gigantesco de ler, sabe? Nunca tinha procurado assim, nunca tinha achado, e de repente eu achei ele aqui, né? Na internet, e tive a oportunidade não só de ler, mas de ouvir o livro todo. A Arte da Guerra. Que livro é esse, gente? Pelo amor de Deus. Vou te falar, eu recomendo para todos os pastores. Recomendo. É um livro lindo, extraordinário. Ah, pastor, mas é secular. E daí? A estratégia de guerra que a gente aprende dentro desse livro, meu querido, não tem noção do que é esse livro. Procura ele, leia, eu recomendo, tá? A Arte da Guerra, pelo amor de Deus, que livro lindo demais. Bom, deixa eu voltar para cá.
Bom, finalizamos aqui então a nossa introdução e vamos lá para a pauta, né? Vamos lá. O pastor apacenta as ovelhas. Lembra que eu falei para vocês? Está lá em cima, ó. Isaías capítulo 40, versículo 11. O pastor apacenta as ovelhas. Pois é, eu peguei, eu gostei, achei tão bonito que eu peguei e eu trouxe para cá. Eu quero dividi-la com vocês aqui. A autora dessa pauta diz o seguinte: a nossa meditação diária traz um texto do livro do profeta Isaías, onde Deus é descrito como um pastor que toma um cordeiro para protegê-lo e pô-lo perto do seu coração. Coisa linda. Embora Deus seja todo-poderoso, tá, e as nações diante dele sejam como pó, ele não deixa de cuidar de cada um de seus, aliás, dos seus, de modo bem pessoal. A gente vê isso dentro da lição. Mas eu achei isso aqui tão lindo que eu falei, Jesus, isso aqui eu preciso, tá? Preciso disso, tá? Nunca devemos pensar que Deus é tão, majestoso que desconhece as necessidades e problemas de cada crente. Não, não é. Ele conhece as minhas e as tuas necessidades em particular. A lição também mostra isso pra gente, tá? Eu coloquei assim, sobre esta ótica que devemos entender o ministério do pastor. Lindo demais. Toda essa analogia de Israel como ovelha e Deus, seu pastor, é fundamental, diz ela, para uma compreensão sensata, para quem sob a direção e escolha do próprio Deus é alocado dentro deste ofício, e eu completo para ela, dentro deste santo ofício. Lindo demais. Deixa eu repetir isso aqui. Deixa eu repetir isso aqui. Sob esta direção, escolha do próprio Deus, vírgula, é alocado dentro deste santo ofício. Que santo ofício é esse? O pastorado. Pelo amor de Deus. Por que, pastor? Por quê? Simples. O exemplo clássico disto se assemelha à descrição usada pelo Cristo, onde ele se assemelha a um pastor que cuida e zela por um rebanho de ovelhas. Literalmente, nesta analogia, a igreja é um rebanho e Jesus é o nosso sumo pastor. Lindo demais. Eu disse para vocês. Que é isso? Sim, é uma forma de compreendermos a missão ou o serviço de um pastor. É isso. Meu Deus. Entenda isso, queridos. Entenda isso. Os pastores são ministros que cuidam do rebanho do Senhor, tendo como modelo o próprio Jesus. Está lá na interação, a gente viu isso, né? Quer seguir um modelo? Pega Jesus. Jesus é o modelo. Calma aí, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. O modelo mais importante. Ok? É um modelo de sucesso, é um modelo de coesão, é um modelo de alinhamento, é um modelo de pauta que deve ser seguido. Ah, não. Fala sério. Pelo amor de Deus. Que é isso? Vamos lá. Quando olhamos as atividades de um pastor de ovelhas, diz ela, no Antigo e no Novo Testamento, veremos que as ovelhas não lhes pertencem. Elas têm um dono. O pastor do Antigo e do Novo Testamento, literalmente, que cuida das ovelhas reais, eu coloquei aqui entre parênteses, que cuida das ovelhas reais, ela diz, é uma profissão, é seu serviço, é uma profissão, e seu serviço é apacentar. Ok, ovelhas que não são dele, é do seu Senhor. Muito bem. Aí o que eu faço aqui? Trazendo essa realidade para dentro da ótica real da igreja, é isso aqui. Ser pastor não é uma profissão. Não é uma profissão. É profissão cuidar de ovelhas reais. Cuidar de ovelhas espirituais, pessoas, não é uma profissão. Não é uma profissão. Não encare o seu pastorado como uma profissão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é uma profissão. É profissão lidar com ovelhas reais, ovelhas espirituais, pessoas. Não é profissão. Por que não, pastor? Porque não é. Veja comigo. Não é uma profissão, nem deve ser encarada como tal. Não é, nem deve ser encarada como tal. Não faça isso. Por que, pastor? Ser pastor aqui é
ser funcional. Sim. Por quê? Trata-se de uma chamada. Trata-se de uma chamada, uma vocação, uma escolha. Por que uma escolha? Paulo está dizendo, Jesus está sendo elevado aos céus. Ele deu dons aos homens. Chama um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor. E aí, é ministério. Ministério é obrigação, ministério é trabalho. Ministério é responsabilidade. Meu Deus! Por que não pode, pastor? Porque é uma chamada, é uma vocação, é uma escolha. É uma escolha. Porque não cuidamos de ovelhas no sentido real, como os profissionais, mas de pessoas que são assemelhadas no contexto Bíblia como ovelhas. Pegou? Pelo amor de Deus. Isso aqui é extraordinário, lindo demais. O que significa ser pastor? Eu vou antecipar, vou antecipar. O que significa ser pastor? Aí ela nos ajuda aqui dizendo assim, esse termo no dicionário tem o significado de, na verdade, eu que botei a pergunta, né? O que significa ser pastor? Eu misturei a minha com a dela aqui e o negócio ficou top demais. Ela coloca apacentare do latim e significa dar pasto a gado ou a rebanho. Por quê? Também tem o sentido de conduzir ao pasto um rebanho. Ok? Muito bem. Ainda tem mais. O mesmo pastor é descrito aqui como o que vigia no pasto. Pastoreia literalmente, pelo amor de Deus. Esta expressão apacentar, segundo a descrição bíblica, é doutrinar, ou seja, ensinar, adestrar, conduzir. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Para confirmar e corroborar o que já disse, uma chamada, uma vocação, uma escolha, o pastor é o homem escolhido por Cristo para apacentar, para doutrinar o rebanho do Senhor. Aí ela coloca para a gente aqui, vejamos algumas tarefas do pastor: refutar heresias, ensinar a palavra de Deus e dirigir a igreja local, lindo demais, ser exemplo de boas obras, cuidar para que ninguém se afaste da graça de Cristo. Obrigado. Lindo demais. Deus abençoe. Tá? A pauta dela está muito linda. E o José ainda coloca um monte de coisas, o negócio fica mais bonito ainda, né? Lindo demais. Ela vai terminar, ovelhas carecem de cuidados e proteção. Cita Donald Stamp dizendo, além de alimentar o rebanho de Deus, o verdadeiro pastor deve diligentemente resguardá-la de seus inimigos. Pegou, querido? É isso. Deixa eu sair. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou falar. Tá? Depois eu vou mandar. Já mandei isso aqui para Daisy, eu vou mandar de novo. Tá? Se caso vocês desejarem pegar isso aqui para usar, fiquem à vontade. Tá bom? Vamos lá. Que bom, né? Que bom. O Deus Todo-Poderoso possa verdadeiramente estar qualificando hoje aqui futuros pastores através desses ensinamentos clássicos que vocês estão obtendo a partir de agora, tá? Através das nossas vidas. Eu digo minha e dos vossos professores. Vamos lá. Bom, terminamos aí então a nossa introdução rechuchuda e gorda, bonita e palpável. A gente entra no nosso primeiro tópico de abordagem da lição. Pastor, quanto tempo o senhor levou para chegar aqui, pastor? Sim, levei muito tempo, confesso para vocês. Mas não levei tempo aqui contando historinha. Não levei tempo aqui contando baboseiras, assuntos desnecessários, tá? Eu trouxe todas essas pautas até agora só para você entender a lição que você está estudando, tá bom? Maravilha?
trouxe assuntos e pautas importantes, que muitas delas que já usei, com certeza, eu vou chegar aqui, não vou nem ser mais, quer dizer, não vai ser nem mais necessário usar. Mas vamos lá, Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo, nosso primeiro ponto aí de abordagem, número 1. Aqui dentro, nós tomamos a liberdade também de fazer algumas observações e dar uma guindada aqui na pauta do autor. Vamos lá. Onde ele começa dizendo a expressão grande pastor das ovelhas, que eu achei muito bonito. Eu coloquei aqui uma observação dizendo a expressão pastor supremo está relacionada à definição usada pelo escritor aos Hebreus, o grande pastor de ovelhas ou das ovelhas, tá? E já até citamos ele na leitura diária, né? Citamos na leitura diária, tá? Hebreus 13, 20. A expressão supremo pastor ou pastor supremo está relacionada à definição, tá, usada pelo escritor aos Hebreus. Ele coloca aqui também, tá lá, ó. Aparece em Hebreus 13, 20 e refere-se diretamente à sublimidade do nosso Senhor como pastor no Novo Testamento. Ok? Vamos lá. Sim, só Ele, Jesus, merece a qualificação de o grande. Somente Jesus merece a qualificação de o grande. Por que, pastor? Até por ocasião do seu nascimento, tá? Jesus ele foi chamado de grande. Até por ocasião do nascimento ele foi chamado de grande. Foi declarado grande. Onde que eu vejo isso? Lucas capítulo 1, versículo 32. Ok? Note comigo. Jesus é grande em todos os aspectos, queridos. Por quê? Por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, todos os líderes religiosos fundadores de seus segmentos, tais quais Buda, Maomé, Kardec e outros, tá, que morreram, continuam mortos. Nas tumbas desses homens, quando você vai visitar, está escrito aqui jaz fulano de tal, né? Só que quando você vai visitar a tumba do mestre, você encontra uma outra descrição. E escrito está, ele não está aqui, ele ressuscitou. Tá? Essa é a descrição que você encontra. Maravilha, coisa extraordinária. Tá bom? Meu Deus do céu. Tá? Então você encontra essa declaração, tá? Que Jesus não está ali porque ele ressuscitou. Fechou? Muito bem. O autor coloca aqui dentro da sua pauta, e nós tomamos a liberdade de trazê-la para cá, porém, durante sua trajetória como homem enviado de Deus, deixou um legado infalível, tá? Veja bem. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque todos os líderes religiosos fundadores de seu segmento, tais quais Buda, Maomé, Kardec e outros que morreram, continuam mortos. Seus túmulos mostram as descrições, aqui jaz fulano de tal. E bota lá o ano que nasceu, o ano que morreu e o seu papel, tá? Fundador disso, daquilo outro, enfim. Quando visitam o túmulo de Jesus, não encontram essa descrição, tá? Encontram justamente a descrição de que ele não está ali porque ele ressuscitou. Ou seja, o túmulo de Jesus está vazio. Jesus não é um líder religioso qualquer. Desculpa. Jesus não é um líder religioso qualquer. Jesus é simplesmente Jesus, o Todo-Poderoso. Muito bem, vamos lá. Pegamos aqui
a pauta do autor e colocamos aqui uma descrição nossa. Durante a trajetória de Jesus sobre esta terra, tá? De enviado de Deus, ele nos deixou um legado infalível. Que isso, pastor? Pegando a pauta do autor de novo, trazendo para cá, onde ele usa o adjetivo grande, tá? A gente vai observar o seguinte: o adjetivo grande citado pelo autor enfatiza o quanto o Nazareno, diz o autor, é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Que é isso? Uau! E aí, Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Citei isso, né? Em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Lindo demais isso aqui. É isso, ele é Deus, pelo amor de Cristo. Oh Deus. Bom, eu coloquei mais uma aqui. Terceiro, ele é o grande pastor, porque é a porta, pegando a pauta do autor, é a porta de acesso às ovelhas, ao seu aprisco. As ovelhas desta alusão são almas, queridos, somos nós. E por esta declaração, só ele é quem de fato pode ser chamado de o bom pastor. Eu falei sobre isso também, lembra? Falei, tá? Que as ovelhas somos nós, tá bom? Jesus aqui faz uma comparação, uma analogia entre um pastor literal que cuida de ovelhas reais, tá? Se colocando numa função onde nós espiritualmente somos considerados essas ovelhas, mas somos pessoas. Oh meu Deus do céu, lindo demais. Deixa eu continuar. Bom, ainda dentro da pauta do autor, eu peguei duas coisas aqui que eu coloquei assim: duas verdades incontestáveis de seu pastorado divino. Ai, que isso? Quais são essas duas? Ele é a porta de acesso, ele é o caminho, destino. Só ele nos leva à presença do Pai e às mansões celestiais. Pega isso, pelo amor de Deus. Que é isso? Jesus, meu Pai do céu. Deixa aí para o número 2. Número 2. O pastor conhece as suas ovelhas. O que Jesus disse, né? Olha lá, versículo de número 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Lindo demais. Extraordinário isso aqui. Ô Jesus. Que é isso? Está aqui em João 10,14. Aí ele coloca um adjetivo bom, identifica Jesus como um pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Meu Deus do céu. O termo bom, querido, está relacionado, aqui colocando uma pauta para dar um entendimento mais clássico, né? O termo bom está relacionado com aquele que faz, pratica ou exerce a bondade. Pastor, e o que é bondade? Ato de compaixão com retribuição de amor ou caridade. Que é isso, Jesus? Eu te amo, viu? Bom, sua relação com o rebanho é de intimidade. O autor coloca isso aqui pra gente. Por quê, pastor? Quer dizer, o autor coloca isso aqui pra gente. Por quê, pastor? Porque elas ouvem a sua voz e conhece a mesma, não se deixando levar por outro pastor. Jesus é muito clássico aqui, ele é muito categórico, né? Quando ele diz que conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. Isso é uma verdade, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Tá? Elas ouvem somente a voz do seu pastor. Tem uma história aí, há algum tempo ela circulou por aí, que falava sobre 3 pastores e seus respectivos rebanhos.
e a expressão merá, merá, me corrijam aí alguém se eu estiver errado, eu acho que é isso. Tá? E esses três pastores se encontram, seus rebanhos também se encontram, se misturam totalmente entre si, e enquanto eles papeiam e conversam, suas ovelhas comem, bebem, se espalham ali pelo local, até que finalmente eles resolvem se separar, se despedem e vão embora. E de repente, levanta-se o primeiro pastor, cumprimenta os seus amigos e chama as suas ovelhas, merá, merá. As ovelhas, todas elas levantam a cabeça, aguçam os ouvidos, mas somente as ovelhas que pertencem àquele pastor saem e seguem-o conforme ele chama. Por quê? Porque ele falou e elas conheceram a voz e atenderam ao chamado e seguiram ele e foram embora. As outras ouviram, escutaram, mas automaticamente, por não ser a voz do pastor delas, baixaram a cabeça e continuaram comendo, deitadas, bebendo, enfim. Segundo o pastor, toma a mesma iniciativa, se despede e usa a mesma expressão, merá, merá. Todas levantam, todas escutam, porém as suas ovelhas reais são as que saem e resolvem seguir aquele pastor. Bom, diz a história que um elemento curioso, perto, vendo aquela cena, se aproxima do pastor que ficara e lhe pergunta, ué, como isso é possível? Todas elas escutaram, mas somente aquelas que ou seja, curioso com aquela cena, ele se aproxima do pastor e pergunta para ele, vem cá, se eu utilizar a mesma expressão que vocês utilizaram ou utilizam, as suas ovelhas vão me seguir? Aí o pastor disse para ele, fique à vontade, pode fazer uso. O rapaz usa a mesma expressão, né? O personagem usa a mesma expressão. Merá, merá, elas levantam a cabeça, escutam, mas logo em seguida elas abaixam. Ele, mas por que elas não me seguem? Por que elas não me obedecem? O pastor vai dizer para elas, porque elas só obedecem à voz do dono, de quem as conhece. Ou seja, elas conhecem a minha voz, elas me conhecem, tá? E automaticamente a minha voz, por conhecerem, é que elas se levantam e me seguem. Fechou? Bom, trouxe essa pautazinha aqui só para você entender o que Jesus está dizendo aqui com muita clareza. Elas me conhecem e eu as conheço. Fechou? É claro, aquele pastor com certeza ele conhecia as suas ovelhas e ele sabia de todas elas, tá bom? E utilizando-me dessa expressão, a Bíblia declara com muita propriedade, vimos isso até na expressão que usamos aqui, na pauta apresentada aqui, que Deus conhece todas as suas ovelhas. E aqui o autor deixa claro para a gente que não só conhece, mas chama todas elas pelo nome. Que isso? Só Deus para fazer isso. Tá bom, querido? Bom, por isso Jesus ele é o bom pastor, porque sua bondade excede sua compaixão pela criatura. Sua ação foi descrita como, olha só, sua ação foi descrita como entranhas de misericórdia. Que é isso? Sua relação com o rebanho é de intimidade, querido. Pega isso aqui, tá bom? As ovelhas jamais vão seguir outro, jamais, tá? Ele conhece todas, o que eu disse para você, independente da quantidade, 100, 1000 ou milhões, todas elas, a Bíblia diz que ele chama pelo nome. Eu não estou falando aqui do pastor profissional, não, estou falando aqui do pastor supremo, do grande pastor, tá? Ele conhece suas ovelhas pelo nome. Cuidado, viu? Ele conhece as ovelhas melhor do que a gente. Tá bom? Meu Deus, desça aí lá para o 3. Eu pensei que... Desculpa. Eu pensei que ia ser sucinto, né? Justamente porque é uma pauta pequena. Tá aqui, pequenininha. Aqui. Vai ser rápido, que nada. Vamos lá. Vamos para o 3, né? Vamos para o 3. Eu vou tentar ficar preso aqui, tá? Vou tentar, né? Tentar trazer uma explicação bem rápida, bem objetiva. Uau, vamos lá. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Coisa linda isso aqui.
Veja isso aqui comigo. Uma das principais, diz o autor, fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. O autor apresenta isso para aqui. O autor apresenta isso aqui colocando em evidência, dizendo que uma das principais fontes da economia, tá, da nação israelita era o pastoril de ovelhas. Aí ele vem dizendo aqui, os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Profissionais trabalhavam para obterem seu lucro diário. Tá? Colocamos aqui uma observação suma. Na vida do pastoril, os pastores trabalham, na vida do pastoril, os pastores trabalhavam para o sustento de suas vidas. E sim, os mesmos não davam suas vidas, diz o autor, pelas ovelhas, mas não davam mesmo. É ruim. A ovelha que morresse para lá, pegava ela, se não comesse, levava para tal. Infelizmente a tua ovelha aqui e tal. Não dava não. Bom, mas será que não existia pastores que realmente amavam o rebanho? Existia. Eu coloquei aqui, salvo alguns que estavam dispostos a defender as mesmas dos perigos. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia do jovem Davi defendendo suas ovelhas. Ovelhas essas que eram de seu pai, Jessé. Não eram muitas, mas era o suficiente para ele se lançar em combate com o leão, com o urso, para defender as suas ovelhas. Olha que coisa, meu Deus do céu. Pastor que realmente está disposto a proteger, tá? Mesmo que não lhe pertença, mas isso acontece. Davi era um exemplo clássico aqui de pastor que ama as ovelhas, mesmo não sendo suas. Ok? Então eu, como pastor, sabendo que as ovelhas não são minhas, são de Jesus, eu tenho que amá-las como se minhas fossem. É verdade. Cuidar delas como se minhas fossem. Eu sei que não são minhas, são dele, mas eu tenho que cuidar delas como se minhas fossem. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos lá. Para valorizar a sua missão como enviado de Deus, tá? Ele mesmo usou a expressão dizendo, eu sou o bom pastor. Amém? Entenda isso aqui. E quando ele diz que ele é o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas, tá? Na lição a gente vai encontrar uma descrição do autor dizendo que ninguém pode utilizar-se dessa expressão a não ser Jesus. Ninguém aqui é bom. Tá? Eu não posso usar essa expressão, eu sou, pelo amor de Deus, longe de mim. Tal falácia. Tal asneira, porque quem é o bom é Cristo. Tá? Até mesmo como responsável, auxiliar que sou, eu preciso dele, pelo amor de Deus. Cuidado, tá? Cuidado. Bom, ele coloca aqui, para diferenciar entre os interesses de pastorear apenas pelo viver das ovelhas, Jesus ele vai parafrasear aqui, que quem dá a vida pelas ovelhas é Ele, ok? É Ele. Quem está disposto a lutar pelas ovelhas é Ele. Quem está disposto a colocar a mão, tá, lá no covil dos lobos para tirar a ovelha lá de dentro é Ele. Pelo amor de Deus, que é isso? Quem se lança para resgatar a ovelha é Ele. Tá bom, queridos? Pega a visão. Meu Pai. Bom, temos uma recomendação e a gente começa a terminar aqui, tá, esse número 3. A recomendação é o seguinte: os pastores, tá, os verdadeiros pastores, tá, da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Por quê? Porque o exemplo de Jesus mostra amor e não interesse na lã, na gordura da ovelha. Suma, Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão aí, professor. Pega a visão. Tópico do número 2. As características do verdadeiro pastor. Vamos lá. Um caráter íntegro. Um caráter íntegro. Bom, integridade, né? Integridade. Uma das qualidades de Jó, né? Íntegro. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Uma das qualidades do servo de Deus, fiel e verdadeiro, obediente, ciente das suas necessidades e carências de Deus. Integridade.
Bom, nós pegamos essa pauta dele aqui e colocamos assim: o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja, ser transparente com a igreja. Por que isso? Bom, porém essas características, amado, não são validades se o caráter do pastor, diz o autor, não for íntegro. Se vai ensinar, seja verdadeiro. Se vai aconselhar, dê exemplo. Se vai se comunicar, seja transparente. Por quê? Porque isso é caráter. Se você não possui, você não é íntegro. Seja honesto consigo mesmo e seja fiel para com o seu chamado. Seja íntegro. Tá? O autor até deixa aqui alguns pontos importantes escapulirem, eu quero ler com você. Uma das piores queixas que se pode ouvir é quando a palavra pastoral não se coaduna, não tem coesão, não se liga, tá? Não se confirma na vida do elemento, tá? E ele vai continuar dizendo, não bate, na verdade se diga aqui sou eu, que não bate com a vida do mesmo. Olha só, uma das piores queixas que se pode ouvir é quando a palavra pastoral não se coaduna, ou seja, não bate com a vida do elemento que está ali exercendo o pastorado. Número 2. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Não dá. Pergunta que ele coloca pra gente é o mesmo que dá um tiro no pé, digo eu. Por quê? O pastor principalmente precisa ser o quê? Honesto. Vamos lá. Honestidade fala de quê, pastor? Fala de honra, fala de dignidade, fala de correção, fala de integridade, decoro, pureza e virtude. Por que ser honesto? Por causa disto. Escuta isso, honestidade, seja honrado, não seja desonesto, seja correto, não seja desonesto, tenha decoro. Ah, Jesus, que isso. Bom, falar de simplicidade, que é uma das qualidades que esse elemento líder deve possuir, quando a gente fala de simplicidade é o seguinte: não seja esbanjador, não se mostre um esbanjador, não, seja simples, ok? Falar de humildade é comportar-se como, falar de humildade e comportar-se como sou. Falar de humildade e comportar-se como soberbo? Não faça isso, pelo amor de Deus. Seja honesto, seja simples e seja humilde. Não fale de honestidade se você não é honesto. Não fale de simplicidade se você é esbanjador. Não fale de humildade se você é soberbo. Não fale. Você está sendo, infelizmente, você está jogando, sei lá, está perdendo seu tempo. Tá? Falar de uma coisa que você não é, você está, infelizmente, perdendo seu tempo. Eu estou com uma palavra que eu não consigo lembrar. Tá? Não seja falso consigo mesmo. Seja honesto com você mesmo. Muito bem. Não era bem isso aqui não, mas vamos lá. Falar de humildade e comportar-se como soberbo é ser nércio, né? Insensato, louco. É isso aí. Bom, o melhor testemunho de um líder pastoral, ele diz aqui, é quando sua vida de pastor está em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama ou prega, se ele preferir, né? Vamos lá. Então, é aquela fala, né, que a gente usa com muita propriedade. Pregador, pregue o que você vive. Uma certa feita, né, eu estava pregando sobre batalha espiritual, vivendo um verdadeiro caos, né? Aí o irmão falou, vamos lá, tu leciona. Eu falei, rapaz, você tá doido.
posso falar sobre isso. Eu estou numa guerra, estou numa luta miserável aqui. Como é que eu vou falar de uma coisa dessas? Eu falei, não vou não. Aí Deus disse, vai. Eu falei, Deus, mas como é que pode uma coisa dessa? Vai. Você está vivendo literalmente. Então aproveita. Fala do que você está vivendo. Eu falei, que isso? Não fala do que você viveu, não. Fala do que você está vivendo. Porque pregar o que você vive é isso, querido. É você pregar o que você está vivendo. Sabe, existem situações, às vezes, na vida do pastor, do pregador, que parecem inusitadas, né? O cara está vivendo um verdadeiro mar problemas adversos. E Deus chega para ele e fala assim, tu vai pregar sobre isso. Ah, pelo amor de Deus, Senhor. Como eu vou pregar uma coisa que eu estou vivendo? Mas é isso. É literalmente sobre isso. Pregue o que você está vivendo. Não é o que você viveu. O que você viveu não interessa. Pregue o que você está vivendo. Então é ter coesão com a palavra. Tá bom? O evangelho, o melhor testemunho de um líder é justamente esse. Pregar o que ele vive literalmente. Tá? O que ele conhece literalmente. Você pode até usar uma experiência da sua vida, pode até usar sem problema nenhum. Irmão, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Então eu estou pregando aquilo que eu vivi. Você pode até usar isso, mas quando a expressão é prega o que você vive, é pregar o que você está vivendo naquele momento. Não é fácil, não é fácil. Por isso que eu volto aqui a citar que a tarefa de ser pastor não é fácil, é árdua, porque às vezes você tem que pregar o que você está vivendo, tá? Que você está vivendo. Dá para pregar o que eu vivi? Dá para pregar o que você viveu, mas pregar o que você está vivendo tem muito mais efeito. Eu sei o que é. Bom, deixa para lá. Vamos lá. Número 2. Exemplos para os fiéis e coisa linda isso aqui, gente. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Vamos ver se eu consigo terminar isso aqui rápido, né? Bom, ele coloca aqui o texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3, tá? Que pegamos aqui a pauta e colocamos ela bem, do autor, colocamos ela bem aparente aqui para dar uma visão melhor, para a gente entender melhor da seguinte maneira. O bispo não deve ser dado ao vinho. O bispo aqui é uma alusão ao líder, ok? Lembrando que Jesus ele é considerado pastor e bispo. Quando eu vejo essas duas expressões, eu vejo Jesus como o pastor que apacenta, que cuida, zela, alimenta e conduz. Mas quando eu vejo Jesus como bispo, aquele que administra, ok? Aquele que orienta. Fechou? Aquele que aconselha. Tá bom? Então, o pastor e bispo, tá, estão inseridos justamente na mesma categoria. Tá bom? Lembrando que bispo é mais usado para o presbítero e às vezes até alocado à condição de diácono. Tá bom? Mas o bispo ele é justamente aquele elemento que pode ser considerado pastor. Porque havia naquele período da igreja primitiva os chamados pastores, quer dizer, presbíteros pastores. Né? Haviam esses elementos, que eram os bispos que estavam à frente da responsabilidade. Nome bonitinho, né? Bispo, né? Vamos lá. Quando faz essa orientação, Paulo deixa claro que o vinho, além de embriagar, gerava e ainda gera dependência. Seria constrangedor, meus amados, queridos, lindos e perfumados professores e alunos, lidar com um líder assustador. Seria beberrão. Um líder beberrão. Portanto, fica aqui, né? Líder pastoral. Portanto, líder pastoral precisa não ter vício algum sobre bebidas que possam gerar dependência química. Cuidado, viu? Bom, vamos lá. Bom, bispo não deve ser dado ao vinho. 2. Não deve ser espancador. Não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Não deve ser contencioso. Não deve ser avarento. O que é isso, pastor? Não deve ser mesquinho, tá? Que só tem amor às coisas materiais, ao dinheiro, mesquinho, avarento, tá? Não se preocupa com a obra, se preocupa com o que entra. Para. Vamos lá, espancador, isso aqui, meu Deus do céu. Por que Paulo usa essa expressão? Espancador. Certamente Paulo viu
homens que agrediam suas mulheres. Tá? Com certeza ele viu isso aqui. E é claro que ele percebeu que isso não se enquadra dentro do papel do cristianismo. Tá? O cara entrar para a igreja, ser servo do Senhor e continuar sendo um agressor dentro da sua casa, batendo na sua esposa, batendo nos seus filhos. Ei, Sil, se tu é pastor e faz isso, querido, tu está no lugar errado. Tu está no evangelho errado. Meu querido, vai para outra seita, vai para outra religião, vai para outra coisa, porque cristão tu não é não. Ah, falo mesmo, quero saber não. Bater em mulher, toma vergonha nessa cara. Bater, agredir tua esposa. Ela pode gritar, ela pode falar o que quiser, ela pode... Entendeu? Mas você não tem o direito de bater nela. Pelo amor de Deus. Isso aqui é cristianismo, tá? Quer bater em mulher, vai para outra religião lá. Eu, hein? Vamos lá. O pastor deve ser ordeiro, deve ser humilde, de bom trato com todos. Com todos. Tá? Esse tipo de comportamento, meu querido, tá? Esse tipo de comportamento está relacionado à grosseria. Grosseiro. Está relacionado à prepotência. Homens prepotentes, narizes em pé, donos de suas próprias verdades, orgulhosos, soberbos, arrogantes. Vai bater na mulher, vai bater nos filhos, vai bater em todo mundo. Para, tu não é crente não, cara. Vai se converter. Vai tomar vergonha nessa cara. Não é crente não. Professores, avisa para essa galerinha aí. Tá? Ser pastor tem que controlar o comportamento. Pelo amor de Deus. Tá? Esse comportamento é totalmente contra a sanidade moral. É totalmente contra a sanidade moral. Tá? Pelo amor de Deus. Faça isso não. Faça isso não. Tá? Esse elemento nada possui. Ai, meu Deus do céu. Bom, exemplo para os fiéis. Não deve ser dado ao vinho, não deve ser espancador, nem deve ser cobiçoso de torpe ganância. Já pensou? Tu, pastor, mostrar para o ímpio que tu é ganancioso. Que vergonha! Tá? O ímpio está querendo aceitar Jesus como Senhor, olha para você e vê você um ganancioso. Ainda diz assim, você é pastor, você é crente para ser assim? Deus me livre. Obreiros gananciosos não agradam ao Senhor. Não agradam ao Senhor. Por quê, pastor? São torpes. Tá? Violam a sanidade em prol de seus interesses. Nada possui. Nada possui. O que é pior? A outra palavrinha que a gente aparece aqui. Exemplo para os fiéis, não seja contencioso. O que é isso? Brigão, querido. Pelo amor de Deus. Contendeiro. Deixa eu explicar para você. A contenda se constitui obra da carne. Desta forma, o bom líder não deve viver em contenda, nem com os da sua casa, nem com os da igreja, nem com os de fora. Tá? Viver em contenda dentro da sua casa, com seus próprios familiares. Ô ingrato! Tá? Me lembra a história daquele menino que chegou para o pai. Papai, vamos morar na igreja. Por que, meu filho? Porque na igreja o senhor é tão bom, o senhor é carinhoso, o senhor beija a gente, o senhor fala com a mamãe, mas aqui dentro de casa o senhor é brabo, o senhor é arrogante, o senhor bate na gente, o senhor agride a gente. Não, pastor, papai, vamos para a igreja. Vamos morar na igreja. Que coisa, né? Meu Deus. Ô, Espírito Santo. Meus futuros candidatos a pastores, vocês que almejam o episcopado, para e pensa, olha para isso. Oh, Espírito Santo. Bom, vamos terminar isso aqui. Que o obreiro seja moderado. O que é isso, pastor?
seja brando, seja suave, seja tranquilo. Saiba trabalhar com mansidão também, querido. Oh, meu Deus do céu. Por que tudo isso? Por quê? Simples. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E quando a igreja, que é o corpo de Cristo, querida, ela precisa contemplar, ela precisa ver em seu líder, em seu pastor, sinais claros, evidentes do fruto do Espírito Santo, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Eu me lembrei aqui de uma aula que nós falamos sobre os dons e o fruto do Espírito. Foi no trimestre passado. O autor faz uma colocação bonita, né, dizendo que os dons, eles funcionam como andaimes que estão pelo lado de fora. E os frutos estão por dentro, fazendo a edificação, controlando. Né? Pastor, se deixe levar pelo fruto do Espírito Santo. Ok? Bom, vamos lá. Bom, essas características, querido, diz o autor, estas características denotam no pastor olha só que palavra é essa, ó, idoneidade moral, maturidade espiritual. E a mesma ainda continua, né? Vai levar o pastor a ter uma postura moral. Tá? Vamos lá. E essa postura moral do pastor, ela é atestada, tá, aos fiéis. E os fiéis devem ver isto e serem motivados, tá, a serem também fiéis, a serem também moderados, idôneos, controlados, mansos, bondosos e caridosos. Seja esse exemplo, tá? Quando você tem uma igreja onde o pastor é tudo isso, a igreja, ela reflete isso que o pastor é. O que o pastor é o que a igreja é. Pode ter certeza. Principalmente aqueles que querem fazer uso daquilo que você faz também. Você vai perceber que a sua identidade, ela entra dentro da igreja. Daqui a pouco você está vendo seus obreiros tudo parecendo com você. Sabe por quê? Porque você causou influência. Oh, meu Deus. Te amo, Espírito Santo. Deixa eu ir para o número 3. Oh, meu Deus. Exemplo para a família. Gente, a seleção vai levar 2 horas. Exemplo para a família. Vamos lá. Isso aqui é bem pequeno, a gente termina rápido, né? Continuando, né? Exemplos para os de fora e exemplo para os de casa. Aqui dentro a gente vai ver para os membros da igreja, vamos lá. Exemplo para os de fora, sim. Exemplo para os membros da igreja, também. Exemplo para os que estão dentro da sua casa, sim, principalmente. Por quê, pastor? Porque dentro da sua casa começa o seu ministério. A sua casa, a sua família é a sua primeira congregação. Se dentro da sua casa, da sua família, você não consegue pastorear a tua esposa e teus filhos, como é que você vai pastorear uma igreja cheia de adversidades? Não tem como. Tem como. Se você for péssimo dentro da sua casa, você vai ser péssimo na igreja. O reflexo dentro da sua casa vai ser o teu reflexo dentro da igreja. Então, procure, tá, melhorar o relacionamento dentro da sua casa. Pode até não parecer fácil. Você pode até encontrar obstáculos, mas tenta. Faz isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso aqui serve para todos nós. Serve para mim, serve para você, serve para todos. Porque o dia mal vem para todo mundo, querido. Ninguém aqui está livre do dia mal. Ninguém aqui está livre das privações, das provações e das calamidades. Ninguém está. Vem para todo mundo. Tá bom? Então, por isso, mesmo no dia mal, mesmo no dia da calamidade, mesmo no dia que você vai pedir arrego, socorro, tira daqui,
não aguento mais. Você tem que cultivar isso, entendeu? Procurar mesmo assim olhar para a sua família, orar para aqueles que te cercam, que estão lá te detonando, doido para te destruir, doido para acabar com a tua vida, mas você tem que estar ali servindo de exemplo. Tá? Deus abençoe tua vida, querido. Crie seus filhos, diz o autor, com respeito. Governe bem a sua casa, com modéstia, com equilíbrio. Pai. Aleluia. O autor ainda diz o seguinte, este é o testemunho, pegando a pauta dele, que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é o esposo, pai e avô. Ok? Bom, do pastor espera-se justamente este caráter íntegro, tá? Espera-se justamente um exemplo que ele venha a ser para os fiéis e também para os infiéis e para dentro da sua casa. Volto a lembrar aqui do episódio que citei em cima, no tópico, no ponto de número 2, sobre o menino que disse, pai, vamos morar na igreja. Tá vendo? É isso aqui. Com muita clareza. Porque na igreja o Senhor é uma coisa, aqui o Senhor é outra. Ok? Então, queridos, eu sei que cada um aqui tem um comportamento. Tem aquele que é sanguíneo, tem aquele que é melancólico, tem aquele que é fleumático. Eu sei que cada um tem o seu comportamento. Tá? Mas independente do comportamento que você tem, se você é fleumático, sanguíneo, melancólico, enfim, não sei qual é o seu comportamento. Independente do seu comportamento, independente da forma que você é, saiba de uma coisa, tenha autocontrole, sanguíneo principalmente, né? O sanguíneo quando estoura de uma vez, mas quem tem autocontrole consegue. O Espírito Santo ajuda, tá bom? Melancólico é um problema sério. Tenha cuidado com as ovelhas, pelo amor de Deus, tá bom? Seria bom se a gente tivesse tempo de falar sobre esses comportamentos aqui, mas isso aqui a gente deixa para o mestre, né? Já que é a área dele com muita propriedade, ele fala isso aqui muito melhor do que eu, tá bom? Mas observe esses detalhes aqui, tá bom? E repassem com muito cuidado, tá bom, meus queridos? Vamos para o tópico de número 3 da lição, chegando então aí ao final praticamente da nossa lição. Estamos com 1h30, meu Deus do céu. Essa aula vai ficar tão grande que com certeza eu não vou ter muitas visualizações não, mas vamos lá. A missão do pastor número 1. Bom, o autor coloca aqui o seguinte, o termo pastor vem de duas variantes. A primeira em latim, a gente viu isso lá em cima, tá? Pastore. É isso? Pastore, do latim. E ele coloca aqui, do latim, pastor, que significa aquele que guarda as ovelhas, ou que cuida das ovelhas, vimos como aquele que... Bom, a missão do pastor. O termo aqui vem de duas variantes, a primeira do latim, pastor, e lá em cima nós vimos pastore, tá? Aqui, que significa aquele que guarda as ovelhas, tá? Que leva as ovelhas para o pasto, tá? Que cuida das ovelhas, literalmente, a gente já viu isso. Coloquei aqui apenas para a gente dar ênfase ao que o autor coloca aqui, mas enfim, se associa ao grego poimen. E essa descrição também vai trazer o significado dentro do Novo Testamento, diz o autor, de apacentador de ovelhas. Então, do grego poimen, o pastor é o apacentador de ovelhas. Do latim, ele é aquele que cuida, zela, tá? Leva o rebanho para o pasto. Muito bem, vamos lá. Bom, observando então aqui, vendo o que o autor coloca para a gente, depois da gente ver aqui o significado do que é pastor, a gente vai, depois que a gente vê o que... vamos lá, vamos de novo. Bom, tópico de número 3, o ministério pastoral. Número 1, a missão do pastor. O autor vai dizer que o termo pastor vem de duas expressões aqui, duas digo eu. Na verdade, ele coloca aqui o latim, tá? Aparece como pastor, lá em cima nós vimos como pastore, tá? Lá em cima a gente viu aquele que conduz o rebanho,
tá? Aqui aparece como aquele que guarda as ovelhas, que cuida das ovelhas, mesma coisa, independe, porém está associada ao termo grego poimen, que se traduz dentro do Novo Testamento como apacentador de ovelhas. Ok, show de bola. Tá bom? Utilizando-me dessas duas expressões, pegando aqui a definição do autor, a gente chega à conclusão de dizer que esse elemento ele possui a principal missão, tá? Ou um ministério que é cuidar das ovelhas. Então, quando eu olho para o pastor como um apacentador, eu vejo que a sua missão principal, tá? Dentro desse ministério que é alocado à sua vida é cuidar das ovelhas. E quem são essas ovelhas nós já vimos lá em cima. Já vimos tanto no início, no meio e agora a gente volta a falar aqui de novo, muito sucintamente, claro, que essas ovelhas são pessoas estas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Ok? Muito bem. E como é que se cuida? Dando alimento espiritual através do quê? Já disse, diga e repito de novo. Através do ensino da palavra, ok? Do ensino da palavra de Deus. Maravilha? E, para finalizar aqui, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas, ou seja, ao seu trabalho. Tá? O pastor deve se entregar literalmente às ovelhas. Tá bom? E ele coloca aqui até uma evidência sobre o episcopado que eu venho falando aqui praticamente toda hora. Aquele que almeja o episcopado, tá? Almeja uma excelente obra. Tá bom? Aí ele coloca, o episcopado é um cargo ministerial segundo São Paulo, tá? Onde ele vai dizer que deve ser almejado. E ele coloca aqui, que é almejado. Porém, o candidato deve saber que ser pastor é ser alvo de muitas realidades, desde oposições, contradições, sem falar nas perseguições. Mesmo assim, ainda é uma missão honrosa. Pegou? Que isso, pastor? Ser pastor é isso? Você não tem noção. Deixa eu pegar aqui uma pauta para você no nosso subsídio de apoio. Se assuste não. Isso aqui eu quero ler com você. Olha só. Vamos lá. Esta é uma palavra, vamos lá de novo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3:1. Mas os candidatos ao episcopado, o pastorado, deve ter consciência de que um pastor é alvo de grandes contradições e oposições. A despeito de sua honrosa missão, a lista de contradições sobre o que as pessoas pensam do pastor é ampla e variada. Alguém já escreveu diversas listas sobre isso. A seguir, resumimos uma delas. Se o pastor é ativo, é também ambicioso. Se é calmo, é preguiçoso. Se o pastor é exigente, é intolerante. Se não exige, é displicente. Se fica com os jovens, é imaturo. Se fica com os adultos, é antiquado. Se procura atualizar-se, é mundano. Se não se atualiza, é de mente fechada, retrógrado. Olha lá, é difícil de falar. Retrógrado. Ultrapassado. Se prega muito, é prolixo, cansativo. Se prega pouco, é que não tem mensagem. Se veste-se bem, é vaidoso. Se veste mal, é relaxado. Se o pastor sorri, é irreverente. Se não sorri, é cara dura. O que o pastor fizer, alguém pensar que se o que o pastor fizer, alguém sempre pensa que pode fazer melhor. Pode parecer algo hilário ou grotesco, mas reflete essa realidade
um pouco a visão de que muitas pessoas têm do pastor em uma igreja local. Você está pensando o quê? Ser pastor não é fácil. Mas... Fiz questão de ler isso aqui com vocês porque é o que a gente vê, né? O pastor é alvo de tantas críticas. O pastor é um problema sério. Vamos lá. Bom, número 2, missão. Eu falei que isso vai levar 2 horas. Uma missão polivalente. Caramba. Missão polivalente. Meu Deus do céu. O pastor tem que ser polivalente às vezes, sabia? Como que é isso, pastor? Missão principal do pastor também é ser múltipla. Por que a missão do pastor é múltipla? Porque envolve ministério, envolve ensinamento, envolve aconselhamento, envolve missões, envolve o trato com a palavra, o trato com as pessoas, é muita coisa. Tem que ser polivalente, querido, não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Não é só com a pregação da palavra, não, é com tudo. Não é só com o cuidado, não, é com tudo. Ele tem que ser polivalente, tem que... Sua missão é múltipla, literalmente. Tá? Bom, mas se o seu relacionamento está pautado na palavra e diretamente com Deus, com certeza esse é um dos mais belos empreendimentos que ele está fazendo. Tá bom? Além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis, diz o autor, tá? Para toda a boa obra da igreja local. Fechou, queridos? Deus abençoe. Vamos para o número 3. Muito bem. Tudo, tá? O pastor tem que ser polivalente em tudo. Tudo dentro da igreja. Cuidar de tudo. Cuidar das almas, cuidar das finanças, cuidar dos patrimônios, cuidar de tudo. Bom, número 3. O cuidado contra os falsos pastores. E aqui, vamos lá. O cuidado contra os falsos pastores. Bom, quando Deus levantou Ezequiel, um profeta de Israel, ele ordenou que lhe respondesse os pastores infiéis da nação. Nós vimos, né, lá na nossa leitura diária, lá no capítulo 34, no versículo 12, o cuidado que Deus tem com as suas ovelhas. O Altíssimo, ele considera como falso pastor os que apacentam para si mesmo, tá? Apacentam a si mesmo, desculpa. Os que apacentam a si mesmo e não as ovelhas. Como é apacentar a si mesmo? É um interesse próprio, tá? Eu tenho as ovelhas ali, mas eu não estou preocupado com elas, eu estou preocupado comigo. Eu não estou nem aí para elas, eu estou preocupado comigo. Então, Deus, ele considera esses elementos que são inúteis, que são gananciosos, que cuidam somente de si mesmo e não das ovelhas, tá? Com elementos irreverentes. E Deus vai puni-los de forma, como vimos na leitura diária, de forma dura. Tá bom? Pode ter certeza. Tá? O autor coloca aqui que esses elementos que pastoreavam a si mesmo e não as ovelhas, tá? Ainda eram exploradores do rebanho. Eram exploradores, tá? Eram cruéis. Não demonstravam amor às ovelhas, tá? Fazendo com que elas se dispersassem. Olha que miserável, né? Meu Deus do céu. É que a gente vai lembrando de coisas, vai vendo coisas aqui, dá vontade de falar. Pastor que não se preocupa com o rebanho, pastor que joga as ovelhas para fora. Pastor, isso não acontece hoje não, isso só aconteceu naquele dia ali porque o profeta estava profetizando. Isso não acontece não. Meu querido, está satisfeito não? Pode ir embora. Vai embora.
Está satisfeito, vai embora. Bom, vamos terminar isso aqui. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Tá? Ele inspirou Paulo a escrever para Tito a respeito, tá? Bom, vamos começar de novo, porque esse ficou horrível, né? Bom, ponto de número 3, o cuidado contra os falsos pastores. Bom, o autor aqui coloca em evidência dizendo que Deus, através do profeta Ezequiel, levou o mesmo a profetizar, tá? Ordenando contra os pastores infiéis. Ou seja, agindo e repreendendo esses elementos. Por quê? Deus levanta o profeta Ezequiel para fazer isso. Ele vai colocar aqui dizendo que esses elementos, eles eram pastores de si mesmo e não das ovelhas. Exploravam o rebanho, não poupavam as ovelhas e ainda faziam com que as mesmas, tá, se dispersassem. Ou seja, não estavam nem aí para as ovelhas. Estavam tão preocupados e ávidos consigo mesmos que as ovelhas para eles não interessavam. Ah, pastor, isso não acontece, aconteceu somente lá, não acontece hoje não. Quem disse isso para você? Eu já cansei de ver e ouvir pessoas que foram expulsas de suas igrejas, né? Pode ir embora, aqui não é teu lugar não. Mete o pé, vai para lá mesmo, fica lá onde está. Ou seja, são pessoas que não estão preocupadas com o rebanho. Agora, se a ovelha chega para mim e fala assim, pastor, eu quero sair, eu vou, tal, não estou me sentindo bem, tal, eu também tenho que ter sensatez para entender, tá, que o que ela está me falando realmente vai ser bom para ela. Vou dar conselhos, óbvio, tá, vou orientar, mas se ela continua com a decisão de ir, deixa aí. Foi a ovelha que pediu, deixa aí. Não segura não. É melhor ela ir embora do que ela ficar e depois ela trazer dor de cabeça para você. Então, por quê? Se ela está querendo ir embora é porque ela achou algo que realmente serve para ela, ou achou um pasto mais perto da sua casa, da sua residência, tá? Ela quer ir porque ela quer ver, tem visto alguma coisa que chamou a atenção dela lá, que não acontece mais aqui. Que você simplesmente podou, tirou, não acontece. Então, às vezes ela quer ir, deixa ela ir, porque se ela ficar, ela vai bater na tecla justamente onde você podou, onde você cortou. Ela vai, sabe por que quando ficar? Por causa disso. Então, deixa ela ir. Tá bom? Porque, infelizmente, existem coisas que a gente tem que podar, a gente tem que tirar. Entendeu? E aí, quando você trata da ovelha, ela está limpinha, ela quer ir, você cuida para que ela não vá. Mas se ela quiser ir, deixa aí, cara. Não atrapalha, não. Melhor ela ir, crescer para lá. Entendeu? Se for da vontade de Deus, ela volta. Se não for, deixa a ovelha aí, por favor. Não prenda, não. Tá bom? Agora, não mande a ovelha embora. Não mande a ovelha embora. Não despece a ovelha. Ela não é sua, ela é de Deus. Pelo amor de Deus. Tá bom? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá bom? O próprio Deus é contra esses falsos pastores. Está escrito aí. Veja a pauta bíblica, se você quiser. Tá? E o autor coloca para a gente aqui o seguinte, que ele inspirou o apóstolo Paulo, tá? Quando escreveu para o jovem Tito o seguinte, a instrução pastoral, tá, que Tito recebe, tá, foi fundamental. E ele fala aqui para Tito o seguinte, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que olha só, que este retivesse firme a fiel palavra. Tá? Olha só. Uma das coisas que ele se preocupa é que Tito mantivesse, tá, a sua vocação, a sua visão, tá, voltada e focada na palavra. Tá? Só o sangue do general, né? Ok. Número 3.
o cuidado contra os falsos pastores. Bom, olhando para esse número 3 aqui, a gente observa o seguinte. Aqui a gente vai ver Deus levantando o profeta Ezequiel, profeta este oriundo da nação israelita, para repreender os pastores infiéis. Haviam pastores infiéis na nação? Haviam. Pastores que não se preocupavam com o rebanho. Pastores os quais o próprio Deus considerava falsos, justamente porque cuidavam de si mesmo, dos seus próprios interesses, apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Esses elementos eram exploradores e não poupavam o rebanho do Senhor. Além disso, eles mesmos não demonstravam sequer qualquer tipo de amor pelas ovelhas e ainda faziam com que as mesmas se dispersassem propositadamente. Falsos pastores, falsos líderes, pelo amor de Deus. Pastor que manda a sua ovelha embora não é pastor. Precisa aprender. Se a ovelha chega para você e pede para ir embora é uma coisa, agora você mandar a sua ovelha embora é outra coisa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Infelizmente, queridos, aqui nós vemos uma visão literal, mas que ao mesmo tempo Deus está colocando ela dentro de uma realidade espiritual. E quando trazemos isso para a nossa atualidade, vemos isso dentro da igreja do Senhor, pessoas que são maltratadas por maus pastores. Pastores que não têm índole nem caráter, são homens que pensam com avareza, homens que agem por torpe. Não, pastor, não existe isso não. Existe sim, senhor. Existem pastores que batem em esposa, existem pastores safados, existem pastores gananciosos. Pastor, você não pode falar isso porque é do meio. E daí, querido? A gente precisa o tempo todo cuidar desse templo aqui, e esse coraçãozinho aqui é enganoso, Davi era homem segundo o coração de Deus. E aí, quem diria que Davi ia fazer o que fez? Salomão foi escolhido por Deus para assumir o trono da nação israelita. Quem diria que Salomão ia fazer o que fez? Sansão foi escolhido por Deus. Claro, parece que todo mundo está dizendo que Sansão fez porque realmente queria fazer. Mas quando ele é escolhido, quando ele está nascendo, quando ele está crescendo, quem é que diria que Sansão ia se tornar literalmente um desviado, um afastado, um descompromissado? Quem é que diria, gente? Estava lá no meio do povo de Deus. Quem é que diria que Pedro iria dizer asneiras para Jesus? Senhor, não fale isso não. Quem é que diria que Pedro iria negar Jesus 3 vezes? Quem é que iria dizer que Pedro... de fato, 3 vezes, né? É isso mesmo. Quem é que diria que Pedro iria negar Jesus 3 vezes? Quem? Era um apóstolo, estava com Jesus. Estava aprendendo com Jesus. E aí, gente? Não é porque você está no meio, convive no meio, anda no meio, faz uso do meio, que você está livre de ser um prepotente, arrogante, ambicioso. O que cuida para que você não seja é a palavra, é a obediência, é a ação sobrenatural do Espírito Santo tratando de você. Então, tenha autocontrole. Bom, vamos lá. O próprio Deus é contra os falsos pastores. O autor coloca aqui dizendo que ele inspirou Paulo para escrever a Tito quanto à sua instrução pastoral. Ele vai dizer para o jovem Tito o seguinte: para que o mesmo venha reter dentro de si a palavra do Senhor. Mantenha a palavra firme dentro de você, porque conforme ele coloca aqui, ele vai dizer o seguinte: firme e fiel, palavra que é conforme a doutrina, que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha o que ele está dizendo para Tito, retenha firme a palavra, a sã doutrina, bom? Ou seja, retenha, aprenda, busca, aperfeiçoe-se, invista. Por quê? A sã doutrina, a poderosa palavra de Deus dentro de você vai tornar você poderoso na palavra. E qual é a razão de eu ser poderoso na palavra? No ensinamento. A razão de eu ser poderoso na palavra, no ensinamento, significa que eu tenho que estar pronto para ensinar, pronto para colocar em evidência na cabeça daqueles que precisam aprender sobre a importância
importância que a palavra tem, e quando eles aprenderem a importância que a palavra tem, você vai convencer até aqueles que estão maldizendo, falando asneira, dizendo besteira. É justamente isso. Paulo chama isso aqui de redargui, defenda, lute. Ok? Muito bem, queridos. Bom, existem muitos faladores, muitos enganadores. A gente fala um pouco sobre isso, né? Existem muitos faladores, muitos enganadores, heréticos. A igreja da Galácia enfrentava problema. A igreja de Corinto estava vivendo problema. As igrejas, sabe, dos primórdios enfrentavam adversidades. A igreja do nosso tempo, através da história, enfrentou adversidades até os dias atuais e hoje continua enfrentando adversidades. Acho que não. A nossa igreja hoje sofre tanto quanto aquelas igrejas que sofreram no passado. A igreja, quando nasceu, crentes eram mortos. Através da história, crentes continuaram sendo mortos. Mas uma coisa interessante é que mesmo esses crentes sendo mortos, peguei isso aqui do autor, ele coloca dizendo o seguinte, que mesmo esses crentes sendo mortos, seu sangue era tal qual semente lançada ao solo. Quanto mais crente se matava, mais crente surgia. Ah, pelo amor de Deus. Agredir crente, matar crente é fazer crente surgir, queridos. Quanto mais se oprime crente, mais crente cresce. Por que os crentes não param de crescer onde os países que não toleram continuam crescendo? É isso, tá bom? Não dá para calar a boca da palavra de Deus. Você cala a boca do crente, mas a palavra continua gritando nos corações daqueles que precisam alcançar a redenção. Tá bom, amados? Queridos, lindos e perfumados, vamos para a nossa conclusão. Finalmente a gente chega nela, tá? O dom ministerial de pastor, diz o autor, é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, o rebanho dele, que é a igreja de Jesus Cristo. Ok? Muito bem, meus amados. Como é que eu faço isso? Observando a palavra, aprendendo com o Senhor, tá? Me colocando à disposição, tá? Para que o Senhor verdadeiramente venha fazer de mim um canal, um instrumento para alcançar vidas. Portanto, eu como pastor preciso ser controlado, ter autocontrole, tá? Preciso exercer o meu ministério com maestria e mostrar que realmente toda honra e toda glória é para o Senhor. Tá bom? Manter prioridade é fundamental. E quais são essas prioridades, pastor? Bom, diante dos maiores desafios que eu possa enfrentar, as muitas ocupações que foram citadas aqui do pastorado, tá? Constantemente, queridos, elas nos pressionam. Para quê? Nos pressionam como ministros de Cristo, do Senhor, a nos comprometermos em uma vida de oração, em uma vida devocional, em uma vida voltada, né, para a família e às vezes uma vida que vai ser dirigida literalmente, regida literalmente pela palavra do Senhor. É claro, é isso, tá? Então, as prioridades do ministro do Evangelho devem estar, ele coloca para isso aqui uma ordenzinha, deve estar nesta ordem: em seu relacionamento com o Senhor, sua esposa e filhos, seu ministério e trabalho. Ok? Muito bem. Seu relacionamento com o Senhor, sua vida devocional, absolutamente decisiva. Seu relacionamento com a esposa e filhos, alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais, alimentares e outras carências da família. Isso não pode acontecer. Tá bom? Isso não pode acontecer. Tenha tempo para a sua esposa, tenha tempo para os seus filhos, tenha tempo para a sua família. Tá bom? Tenha tempo. Porque senão você vai correr o risco de fracassar no seu ministério. Tá bom? Então, para você não correr risco, tenha tempo e saiba que primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Tá bom? Nunca, nunca. Primeiro Deus, depois a igreja, depois a família. Nunca, 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 nunca. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Tá bom? Se você colocar a igreja no lugar da família, você vai esquecer da família, você vai matar a sua família, você vai destruir a sua família. E a intenção aqui não é você matar a família, abandonar a família, destruir a família. É você ter coesão com a família e fazê-la dentro da igreja ser importante. Então,
Primeiro, Deus, fundamental em tudo, não tem jeito. Segundo, a minha família, porque foi Ele que me deu. E a igreja, ela é constituída por família. Pronto, acabou. A igreja é chamada de família. Então, o meu ministério começa dentro da minha família própria, igreja, da minha família casa, para depois se estender à família igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Meus queridos, lindos e perfumados diretores, obrigado mais uma vez. Deise, obrigado. Ricardo, obrigado. Roberto, obrigado. Célia, meu pastor presidente, muito obrigado. Professores, muito obrigado. Seguidores aí do canal EBD Adelves J. Silva, muito obrigado. Beijo no coração de vocês e até a próxima. A minha oração é para que Deus continue guardando a vida de vocês contra os males deste século, fazendo com que verdadeiramente o Senhor, o vosso Deus, o nosso Deus, seja o nosso pilar de referência central em busca em todo o tempo. Deus te abençoe e até a próxima. Ufa!